Novo presidente do Verdão, Edminho Pinheiro, fala sobre essa possibilidade dele virar, quem sabe, o novo Ailly Pinheiro do time esmeraldino. No vídeo de hoje irei trazer todas essas informações confirmadas pelo jornalista André Rodrigues. Além disso, quero comentar com vocês também sobre a multa rescisória do goleiro Tadeu. Muitos torcedores também ficando ali meio receosos, outros grandes clubes do futebol brasileiro procurando opções para os seus defensores, principalmente arqueiros, em especial aí o São Paulo, em busca após a saída do Thiago Volpi, até quando vai o seu contrato com a equipe esmeraldina, e também a multa rescisória, que é bem alta para os clubes do futebol brasileiro. Além disso, comentar também sobre a situação do Thiago Mendes. Já tem proposta aí oficial do Flamengo, segundo o jornalista lá também do TNT Sports, quanto que chegou esse valor para a equipe do Lyon e dessa porcentagem, enfim, quanto também poderia ficar com a equipe esmeraldina. Esses serão os três principais assuntos do nosso vídeo de hoje. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, também conferir os nossos outros vídeos aqui no YouTube do Goiás News. Lembrando que a gente tem pelo menos 2 vídeos por dia, um ali por volta das 2 horas, que é o primeiro, e outro também por volta das 6h15, 6h20, o segundo da noite. Fechado? Além disso, conferir a nossa análise do empate contra a equipe do Red Bull Bragantino. Vou estar deixando no final aqui também. Além disso, confira a Sorte GoBet, caso você queira fazer suas apostas esportivas nessa semana. Inclusive, nessa segunda-feira já tem jogos para finalização da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, Internacional e Atlético Goianiense, com uma boa cotação, inclusive, para a vitória do Inter. Além disso, durante essa semana, por exemplo, amanhã, já tem Red Bull Bragantino e Goiás pela Copa do Brasil, partida às 9h30 da noite, Fortaleza e Ceará na quarta-feira, enfim, final de semana de repleto jogos. Vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Bora começar o vídeo de hoje falando inicialmente sobre essa proposta oficial do Flamengo para contar aí com o meio-campista Thiago Mendes, jogador de 30 anos de idade, que fez uma boa temporada lá na equipe do Lyon. Já vinha conversando aqui com vocês nas últimas semanas, falando que seria uma boa oportunidade para a equipe francesa vender nessa janela de transferências já o Thiago Mendes, já que a partir do final do ano ele pode assinar um pré-contrato ali nos últimos 6 meses do seu vínculo lá na Europa, aí sim poderia sair de graça na metade de 2023. Isso possivelmente não irá acontecer. A diretoria do Lyon, inclusive, já preparava alguns interessados, como o Flamengo, o próprio West Ham lá da Inglaterra. Entretanto, como confirmou o jornalista Júlio Miguel Neto e agora também repassado pelo TNT Sports, existe uma proposta oficial de mais ou menos 6 milhões de euros do Flamengo para contar aí com o Thiago Mendes, meio-campista do Lyon. Isso em reais daria aproximadamente 30 milhões e 400 mil reais na cotação atual do euro, Então realmente uma grana bem interessante. Já havia comentado aqui com vocês que o Goiás tem 4,5% de uma eventual transferência futura, isso tudo por conta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Ele considera o jogador de onde ele passou dos 12 aos 16 anos, considera 0,25% de uma eventual transferência futura para cada ano atuado, e dos 17 até os 23 anos, mais 0,5%. O único aniversário que o Thiago Mendes fez dentro desse período fora do Goiás foi inclusive o seu último, lá no 23º, ele foi negociado com o São Paulo, estava jogando no Tricolor Paulista, se eu não me engano, na temporada de 2016, aí sim foi o seu último ano desse percentual, ou seja, todo o restante praticamente fica com Goiás, 4,5%, isso de 30 milhões e meio de reais, daria aproximadamente 1 milhão e 400 mil para os cofres esmeraldinos. Não é uma grana absurda, mas obviamente convenhamos, ninguém esperava esse dinheiro chegando agora também. Ele poderia ser negociado de graça, ou até mesmo um empréstimo sem nenhum pagamento, saindo inclusive com um acerto de pré-contrato. Pelo menos se essa proposta vier a se concretizar, o Lyon também possivelmente pode aceitar, ou até mesmo cobrir um pouquinho mais, pedir ali quem sabe uns 8, 9 milhões de euros, mas eu acho que para um jogador de 30 anos de idade é sim uma proposta bem justa. Inclusive, segundo esse jornalista, ele assinaria com o Flamengo até dezembro de 2024. Falando um pouco mais sobre a carreira do Thiago Mendes, jogador que está no time esmeraldino em relação às categorias de base principais, Lá em 2010 já havia chegado no time sub-20, além disso, passagens pelo time sub-18, sub-19, até fazer sua estreia nos profissionais já em 2012, sendo importante naquela conquista da Série B. 52 partidas, 3 gols marcados, 2013 também mais um ano importante, sendo titular absoluto, 48 jogos, 2 gols marcados, antes de fazer sua última temporada pelo Verdão, lá também em 2014. Foi vendido para o São Paulo, aproximadamente ali 1 milhão de euros, jogou no Tricolor Paulista de 2015 até o final do ano de 2017, quando havia sido negociado com o Lille, lá da França, se destacou também e chegando no Lyon
lá na temporada de 2020. Seus números nessa temporada de 21/22, 37 jogos, 2 gols marcados e uma assistência, jogador que praticamente foi o titular durante toda a temporada. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa transferência do Thiago Mendes, jogador que possivelmente pela terceira vez, né, em sua carreira irá conceder uma boa grana para o time esmeraldino. Dando sequência aqui no vídeo, bora comentar também sobre essa candidatura, se assim podemos dizer, do Edminho Pinheiro à presidência do Conselho Deliberativo do Goiás Esporte Clube. Informação que foi repassada ainda na semana passada pelo jornalista André Rodrigues, da Rádio Bandeirantes, né, do Feras do Esporte aqui de Goiânia, comentando sobre essa situação envolvendo, né, a escolha do Edminho Pinheiro, já que ele era o cara que vinha sendo o vice do próprio Alê, que vem passando aí por alguns problemas de saúde, vem enfrentando um câncer bem grave, enfim, pelo menos se recuperando nesses últimos meses. A tendência é que o Edminho Pinheiro, melhor dizendo, seja o candidato e até aqui o único, tá? Eu não vi nenhuma outra suspeita de ser ali um outro sucessor do Alê Pinheiro, mais ou menos lá meados de julho dessa temporada de 2022. O próprio Edminho já havia comentado sobre essa situação lá no comecinho do ano. Ele falou que ser o presidente do conselho sucedendo o maior da história de todos os tempos seria uma responsabilidade muito grande, né? Bem verdade, o Alê Pinheiro está aí no time esmeraldino desde lá dos anos 60, foi um dos grandes responsáveis por esse sucesso do Goiás, né, nos anos 70, 80, até ali meados de 90, acho que já deveria ter profissionalizado a partir do ano de 2000, 2010 no máximo, né, aí sim chegado mais profissionais, mas enfim, não tem como apagar tudo que ele fez de bom pelo time esmeraldino. Além disso, o próprio Edminho havia falado que ia comentar, né, conversar com o Alê Pinheiro qual seria a decisão, caso ele colocasse aí para o próprio Edminho ser o seu sucessor, não teria como ele negar, né, mas fato é que teria sim uma grande responsabilidade em assumir esse cargo. É a minha opinião, assim, que obviamente dentro do Goiás já vem, né, desde lá dos anos 50, essa questão da família Pinheiro, um colocando um ou outro, não acho certo, acho que o futebol já se modernizou, foram importantes, né, para essa reconstrução. Goiás, por ser um time do Centro-Oeste, de um estado assim que estava fora naquele período do radar dos 12 grandes, foi importante, mas hoje, né, no momento, acho que o ideal seria realmente se transformar em SAF. Inclusive, o Paulo Rogério Pinheiro já havia comentado sobre essa situação de estar preparando ali o terreno para possivelmente chegar um investidor na temporada de 2023. Inclusive já gravei um vídeo sobre esse conteúdo também, vou estar deixando no final passando para vocês. Quero saber sua opinião aqui embaixo também nos comentários sobre essa declaração, né, do Edminho Pinheiro, ele que falou sobre essa grande responsabilidade de um dia ser, quem sabe, o conselheiro do time esmeraldino, o principal presidente, né, se assim podemos dizer. Enfim, pode se acabar se concretizando no próximo dia 14 de junho, até tinha falado errado, né? Em vez de ser em julho, já é agora no mês de junho. Enfim, quero saber sua opinião a respeito, né, do time esmeraldino, mais um Pinheiro aí possivelmente assumindo o Verdão. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, bora falar também sobre a situação contratual, multa rescisória também do goleiro Tadeu, jogador que é considerado um dos ídolos da história esmeraldina agora recentemente, atleta que defende a camisa do maior do Centro-Oeste desde lá da temporada de 2019. Por que eu tô falando isso, né? Eu vi muitos de vocês comentando aqui embaixo sobre um possível interesse do São Paulo, já vem muitos anos, né, sendo especulado tanto no São Paulo, no Grêmio, no Corinthians, mas nada de proposta oficial. Inclusive confirmei, né, com um dos dirigentes do time esmeraldino, não tem nada disso, nem tipo de proposta, nem mesmo o interesse. O São Paulo que nas últimas semanas vem monitorando, principalmente aqui dentro do mercado nacional, uma possível opção, para assim podemos dizer, né, ser uma segunda opção ali para o técnico Rogério Ceni no gol do São Paulo, né? Atualmente o titular vem sendo o goleiro Jandrei, e o Thiago Volpe acabou sendo negociado de volta com o futebol mexicano, deixando ali apenas o Thiago Couto, né, um jogador jovem das categorias de base, sendo esse segundo homem no banco de reservas do São Paulo. Então, a princípio, a direção da equipe paulista deve sim procurar um novo nome no mercado. Já foi especulado alguns outros, como por exemplo o Max Wallace, goleiro do Fortaleza. Além disso, do Sport, né, o goleiro que já está lá fazendo várias temporadas interessantes. Entretanto, para o Tadeu, nada de proposta oficial. Até mesmo porque a sua multa rescisória com o time esmeraldino é bem grande. Segundo informações do Paulo Rogério Pinheiro, no final da última temporada, quando surgiu novamente outros rumores, sua multa rescisória era de aproximadamente 120 milhões de reais para os clubes aqui no futebol brasileiro. Convenhamos, né, um valor assim praticamente impossível de um time pagar dentro do território nacional. O Tadeu, que para goleiro não tá velho, mas também não é um jogador novinho, né, já tem 30 anos de idade. A tendência é que ele jogue ali pelo menos com uma grande qualidade até uns 35, 36, sem sombra de dúvidas. Teve o seu contrato renovado com o time esmeraldino por mais 4 temporadas, agora se encerrando só em dezembro de 2026, uma das belas negociações, por que não, da história esmeraldina, né? Ele que foi adquirido por apenas R$1 milhão,
Goiás comprou seus direitos ainda da Ferroviária de Araraquara após a boa disputa do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, para quem estiver aí preocupado sobre o Tadeu, né, jogador que vem fazendo novamente um excelente começo de Campeonato Brasileiro com a equipe esmeraldina, pode ficar tranquilo, a chance dele sair realmente é muito mínima. Não vejo, assim, se chegar uma proposta de, convenhamos assim, uns 15, 20 milhões de reais, acho que a direção do Goiás iria sim aceitar, pode sim existir uma grande chance disso, mas eu acho muito pouco provável um time aqui no futebol brasileiro estar disposto a tirar toda essa grana do bolso para um jogador já de 30 anos de idade, convenhamos também, né, é muito bom goleiro, acho que é um dos melhores também da história do time esmeraldino. Ele que nessa temporada, com a camisa do Goiás, fez 2 jogos na Copa do Brasil, sendo inclusive um deles ficando sem sofrer gols, e também na Série A do Campeonato Brasileiro, até aqui 8 partidas, ficou ali sem sofrer nenhum gol, tanto na vitória contra o Santos e também diante da equipe do Atlético Goianiense. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o goleiro Tadeu, uma das boas decisões da direção esmeraldina, tanto a sua aquisição lá no final do ano de 2019, quando já havia se destacado bastante, desde o comecinho, né, debaixo das traves da equipe esmeraldina, quanto também agora nessa temporada de 2022, essa sua extensão de vínculo até o final do ano de 2026, lembrando que ele já tinha contrato com o Goiás até 2024, acabou com a direção já vendo, né, essa movimentação no mercado, outros clubes ali, quem sabe, monitorando a situação do jogador, já renovou até o final do ano de 2026. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Confira também o nosso link aqui embaixo do canal de cortes, o Cortes do Goiás News, onde a gente posta os melhores trechos de cada vídeo direto ao ponto, além, claro, de conferir a sorte com o Bet para você já começar suas apostas esportivas nessa semana. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!